A terceira fase da Copa do Brasil iniciou, em ser de verdade, os seus trabalhos nesta semana. A partir da terça-feira, os trabalhos, da terceira fase da Copa do Brasil, que teve, a sua primeira fase, teve a sua segunda fase, e nesta terceira fase, clubes como Palmeiras, Atlético, ser de verdade, os clubes brasileiros que disputam a Copa Libertadores, o nono colocado do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro que foi o campeão brasileiro da Série B. Estes clubes passaram a participar da Copa do Brasil na terceira fase. Como eu falei, iniciou os seus trabalhos nesta semana. Então, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Fluminense, São Paulo, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Taça Libertadores da América, Flamengo que também terminou entre os quatro, no Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, campeão da Brasileirão Série B 2022. Então, meus amigos, a ideia aqui é traçarmos aqui como é que foram os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. São muitos jogos, mas vamos aqui. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santos 2, em Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto que, por exemplo, eliminou o Parnaíba na primeira fase. Um jogo dificílimo. O Botafogo de Ribeirão Preto passou por muitos apuros, mas conseguiu empatar no Pedro Alelaf, a alguns quilômetros daqui, em ser de verdade, no litoral piauiense. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu segurar a pressão e conseguiu se classificar. Foi a segunda fase, chegou à terceira fase para encarar o Santos. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santos 2. O Santos, de fato, teve muito mais volume de jogo. O Santos foi uma equipe que conseguiu criar muito mais oportunidades e com Lucas Lima e Marcos Leonardo garantiram um bom resultado para a equipe santista. O Santos provavelmente deve conseguir administrar a vantagem construída e avançar à próxima fase. Tivemos Nova Iguaçu 1, América Mineiro 2. O América Mineiro também fez um jogo dentro das suas características, dentro das suas possibilidades. Conseguiu vencer por 2-1 a equipe do Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Tivemos Coritiba, este foi um jogaço, Coritiba 3, Sport 3, um jogaço, onde o Coritiba começou atrás do placar, mas conseguiu reagir no jogo. O Sport sempre na frente, teve 1-0, 2-1, 3-2, mas o Coritiba conseguiu igualar, conseguiu empatar, mas ao que tudo indica terá muitas dificuldades para tentar avançar no confronto de volta, que será em Pernambuco. O confronto está em aberto, mas o Sport de fato vem fazendo uma boa temporada até aqui. É finalista da Copa do Nordeste, finalista no Campeonato Pernambucano contra o Retrô, e o Sport seguindo nessa esteira, seguindo nesse ritmo, muito bem comandado por Anderson Moreira. O Sport tem tudo para conseguir a classificação em solo pernambucano, mas o confronto está em aberto. Náutico 1, Cruzeiro 0. O Cruzeiro teve diversas oportunidades para tentar fazer um bom resultado, mas não conseguiu. O Náutico conseguiu fazer 1-0. O Náutico foi quase que um gol cirúrgico, mas consegue levar aí essa ligeira vantagem para Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Cruzeiro certamente será empurrado pela sua fanática torcida e com certeza esse confronto está em aberto e o Cruzeiro tem grandes possibilidades de avançar. Tivemos Atlético Mineiro 2, Brasil de Pelotas 1. O Brasil de Pelotas que inclusive eliminou a Ponte Preta na segunda fase. A Ponte Preta que massacrou na primeira fase o Fluminense, o Vaqueiro Belchior, aqui em Teresina, lá no estádio Lindolfo Monteiro. Só que o Brasil de Pelotas ofereceu uma fortíssima resistência e o fato é que o Atlético Mineiro teve
mas muitas dificuldades para construir esse placar de 2-1. Ao que tudo indica, o Atlético Mineiro é favorito, teve muitas dificuldades para construir o placar, mas ao que tudo indica, o Atlético Mineiro deverá ter muitas dificuldades no jogo da volta em Pelotas. Volta Redonda 1, Bahia 2. Bora Bahia, minha porra. Bora Bahia. Bahia, atual campeão baiano, chegou aí há algumas semanas, há poucas, ser de verdade, chegou à sua 50ª conquista. O Bahia que segue vivo na Copa do Brasil e iniciou ontem, por exemplo, a sua caminhada na sua volta ao Campeonato Brasileiro na Série A. Mas o Bahia venceu no seu confronto, né, na terceira fase, no jogo de ida. O Bahia venceu a equipe do Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 2-1. O Bahia demonstrou de fato muita movimentação, muita posse de bola, bom volume de jogo, e isso certamente garantiu a construção de um bom resultado já fora de casa. Ao que tudo indica, deve conseguir administrar a vantagem e o Bahia é sim favorito para avançar. O Bahia que já iniciou a Copa do Brasil desde a primeira fase, eliminando a Jacuipense em confronto único, 4-1, e eliminando o Camboriú na segunda fase por 1-0, fora de casa, em terras catarinenses. Tivemos Ipiranga 0, Botafogo 2. O Botafogo, na primeira fase, teve aquele confronto que foi polêmico, para lá de polêmico, tá certo? O fato é que o Botafogo, na Bacia das Almas, conseguiu arrancar um empate lá em Aracaju. Um jogo que é marcado aí por uma arbitragem bastante polêmica, um gol, assim, bastante... A atuação do Botafogo foi para lá de contestável, com lances altamente polêmicos por parte da arbitragem, teve invasão de campo, entre uma série de ingredientes que ajudaram e muito a tornar esse confronto bastante confuso. O fato é que o Botafogo seguiu vivo na competição, pois arrancou o empate contra o Sergipe. Na segunda fase, destroçou a equipe do Brasiliense por 7-1 e agora está na terceira fase e já venceu em Erechim, no jogo de ida, a equipe do Ipiranga por 2-0. Então o Botafogo aí conseguiu construir uma vantagem e tem tudo para garantir a sua classificação no jogo de volta no Rio de Janeiro. ABC de Natal 0, Grêmio 2. O ABC de Natal que eliminou o Vasco na segunda fase nos pênaltis. O jogo terminou 0-0, tá certo? Em São Januário, e esse jogo foi para os pênaltis. O ABC levou a melhor, conseguiu se classificar e agora para encarar o Grêmio. Perdeu. ABC de Natal no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte. ABC de Natal 0, um Grêmio que simplesmente jogou bola, jogou futebol, muito volume de jogo, conseguiu fazer um grande resultado fora de casa. Não é fácil jogar no Frasqueirão, e o Grêmio largando aí, sem sombra de dúvidas, tem tudo para construir uma grande vantagem e tem tudo para administrar sua vantagem e até vencer novamente no Rio Grande do Sul no jogo da volta. Maringá 2, Flamengo 0 no Willie Davis, na cidade de Maringá, no Paraná. Aqui, meus amigos, é o seguinte, o Flamengo ainda, por conta, né, o Flamengo que parece um pouco fora dos trilhos, com o elenco que tem, um robusto elenco, recheado de peças. O fato é que o Flamengo, após a perca do Campeonato Carioca, acabou domingo passado, o Fluminense, o fato é que deitou e rolou para cima do Flamengo. O Flamengo não vem conseguindo mostrar um bom futebol, um Flamengo bastante aí atabalhoado nos seus bastidores, um Flamengo com muitas dificuldades e que não consegue jogar futebol. O Flamengo não consegue produzir algo novo, um Flamengo que parece engessado, mesmo com o baita elenco que possui. O Maringá não tem nada a ver com isso, talvez aproveitando-se dessa turbulência que o rubro-negro carioca vem atravessando, o Maringá
fez 2-0 e leva essa vantagem para o Rio de Janeiro. Resta saber se o Flamengo vai conseguir voltar a jogar futebol e, quem sabe, poder avançar à próxima fase da Copa do Brasil. São Paulo 0, Ituano 0. É outra equipe que está deixando muito a desejar. Após a eliminação traumática, em ser de verdade, sofrida diante da equipe do Água Santa, ainda pelas quartas de final do Campeonato Paulista, São Paulo perdeu a decisão nos pênaltis, não conseguiu vencer no tempo normal. São Paulo é uma equipe que vem patinando até aqui na temporada 2023. Mais uma vez não conseguiu fazer um bom jogo, com muita dificuldade de criação, um São Paulo pobre na criação e não conseguiu passar pela barreira do Ituano. Aliás, no próprio Campeonato Paulista, o São Paulo não conseguiu vencer o Ituano atuando em pleno Morumbi. 0-0 e o Ituano conseguiu tá em aberto esse confronto, mas o fato é que o Ituano vai ter a decisão da vaga agora no Novelli Júnior em Itu, lá no dia 25. E o São Paulo vai ter que voltar a tentar jogar bola, tentar fazer um bom jogo para, quem sabe, tentar avançar na Copa do Brasil. Fluminense 3, Paysandu 0. Esperava-se que o Fluminense, uma ressaca, né, do título carioca, da belíssima exibição diante do Flamengo, 4-1, fora o baile que o Fluminense deu de futebol, aplicação tática. O time do Fernando Diniz está aí abraçadas muito bem na temporada e consegue construir uma enorme vantagem já no jogo de ida. Fluminense 3, Paysandu 0 e o Fluminense com uma boa construção, uma boa vantagem para decidir a vaga e administrar lá no Pará. Remo 2, Corinthians 0. O Remo, no repaginado Mangueirão, o Remo conseguiu fazer um jogo importantíssimo. O Remo soube jogar futebol, o Remo respeitou, em ser de verdade, o Corinthians, mas não se abateu e conseguiu fazer um grande jogo, criar grandes oportunidades, botou de fato o goleiro Cássio para trabalhar. O Corinthians também teve suas oportunidades, com Roger Guedes. Corinthians teve lá seus momentos, mas o Remo foi uma equipe muito mais atuante. O Remo foi uma equipe que apresentou muito mais volume de jogo, muito mais alternativas e construiu um belíssimo resultado. Vai tentar levar essa vantagem para São Paulo e é lá onde vai ser decidida a vaga. Desta vez na Neoquímica Arena. O Internacional teve muitas dificuldades para bater a equipe do CSA. CSA que disputará logo mais a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Internacional teve muitas dificuldades, mas conseguiu vencer por 2-1. Em Alagoas, provavelmente no Rei Pelé, o CSA, certamente empurrado pela sua maciça e fanática torcida, vai fazer de tudo para atrapalhar os planos dos comandados de Mano Menezes. Fortaleza 6, anotem, Fortaleza 6, Águia de Marabá 1. Praticamente aqui está selada o passaporte, né, a classificação dos comandados do Vojvoda. Fortaleza tem tudo aí, construiu já um belíssimo resultado, 6-1, e ao que tudo indica é o fim de linha, fim de percurso dos paraenses do Águia de Marabá. Fortaleza aí tem tudo aí para ter garantido o seu passaporte a seguir na Copa do Brasil. CRB 1, Atlético Paranaense 0. O CRB conseguiu fazer um bom resultado e agora vai tentar administrar essa ligeira vantagem agora no Paraná. O Atlético Paranaense, a vez do Atlético Paranaense, dentro do dia 26 deste mês de abril, jogo da volta, desta vez na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, com certeza, é a vez da sua torcida apoiar, e lá é muito difícil segurar a onda, a pressão. O Atlético Paranaense, certamente, um confronto que está em aberto, mas o CRB das Alagoas
conseguiu vencer o primeiro jogo e agora resta saber como vai se comportar no jogo da volta no Paraná. E o Palmeiras, atual campeão paulista, conquistou, né, no domingo passado, chegou à sua 25ª conquista, 4-0 para cima do Água Santa, não deixando dúvidas, mas o Palmeiras também teve alguma dificuldade contra a equipe da Tombense, saiu até atrás no placar, mas depois as coisas foram se alinhando e os comandados de Abel Ferreira mandaram ver 4-2 para cima da equipe da Tombense. E o Palmeiras construiu essa vantagem, faz o jogo da volta e com essa boa vantagem tem tudo para classificar à próxima fase da Copa do Brasil. Meus amigos, era isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.